Mas quais seriam os objetivos da obra Caminho, Verdade e Vida? Hoje é dia de Emmanuel instruir-nos sobre essa questão. Olá meus amigos, olá minhas amigas, meu nome é Uriel Augusto e quarta-feira continuamos as nossas análises, as nossas reflexões em torno do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, aqui no nosso NEP Honório Abreu. O que você tem achado desse estudo? Tem feito sentido para você? Tem te convidado a modificar alguns comportamentos? Comente aqui, vamos conversar sobre o assunto, vamos dialogar sobre o que a obra tem feito por nós. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se acionando o sininho das notificações e se esse vídeo for do teu agrado, também o curta. Nós precisamos da sua ajuda, o compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, com os seus familiares, com aqueles que precisam ouvir essa palavra. Nós precisamos do seu auxílio para engrandecer ainda mais esse canal. Na semana passada, no vídeo anterior, nós terminamos com Emmanuel nos dizendo que, para valorizar o ensejo ao serviço, de que somos tão necessitados, ele estava organizando um humilde trabalho interpretativo, sem qualquer pretensão à exegese, a algo mais. Na grandeza de Emmanuel, e lembrando aqui que os grandes são naturalmente humildes, há algo mais esmiuçado, mineiramente falando. Mas nós precisamos considerar que essas interpretações trazidas aqui por Emmanuel são para o porvir. Não nos enganemos. Há uma complexidade que talvez o nosso espírito não seja ou não esteja ainda apto para captar. Continuando, o benfeitor dirá: concatenamos apenas um modesto conjunto de páginas soltas, destinadas a meditações comuns. Muitos amigos estranhar-nos-ão talvez a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial, e em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiraram. Então você que está começando agora nesse estudo e que tem interesse em conhecer a obra, que tem interesse em fazer a leitura, em meditar em torno do livro, você já vai com isso em mente. Primeira vez, a obra Caminho, Verdade e Vida, ela foi apresentada a mim por um amigo há muito tempo, há quase 20 anos. E a primeira vez que eu peguei, quando ele virou para mim e falou assim, aqui nós temos um conjunto de estudos sobre o Evangelho. Então eu fui com o que eu estava acostumado. Eu peguei, abri e falei, o que eu estava esperando? Eu estava esperando ver o capítulo ali inteiro e do capítulo aí nós termos as análises que são comuns, análises espaciais, análise de lugar, tudo aquilo que a gente já está assim, bem habituado. Quando eu abri e vi que no início de cada capítulo nós tínhamos só um versículozinho, falei, rapaz, não é o que eu esperava. E Emmanuel ele deixa bem claro isso aqui para nós. Quando ele está explicando os objetivos da obra, quando ele está explicando a técnica que ele se utilizou, são páginas soltas, estão destinadas à meditação comum. Eu isolei alguns versículos, isolei eles do capítulo evangélico, pode trazer certa estranheza, e isolando o versículo desse capítulo, eu conferi algumas anotações. Mas a gente vai ver o brilhantismo disso no próximo parágrafo da introdução. Assim procedemos, porém, ponderando que num colar de pérolas, cada qual tem valor específico, e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova,
cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Colar de pérolas, uma expressão que nós estamos acostumados quando nós vamos analisar as passagens, os textos sagrados. Essa figura, ela já nos é comum. Tratar as passagens sagradas como um colar de pérola. Emmanuel, ele embeleza ainda mais, dizendo-nos que cada pérola tem um valor específico. Cada pérola tem um brilho no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova. E nesse imenso conjunto de ensinamentos, cada pérola vai se adaptar a determinada situação do espírito. Por isso a escolha do benfeitor. E tenha em mente que você vai ler uma mensagem hoje dessa coletânea e ela vai representar algo para você. Mais para frente você encontrará novamente essa mensagem, você fará a leitura desse comentário sobre aquele determinado versículo e o sentido vai ser outro. Por quê? Porque o seu espírito ele já encontrou outras situações que o permitiu evoluir e enxergar outras questões que no momento anterior você não enxergava. A lição do mestre continuará o benfeitor. Além disso, e aqui para mim está a parte mais especial dessa introdução, a lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os místeres de adoração. O evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. Ou seja, o evangelho, as lições de Jesus, ele não existe, as lições não existem para a gente ficar ajoelhado, de preferência no milho, né? Fazendo ali a leitura e adorando, sem agir, sem se movimentar. O Evangelho não é uma obra morta, o Evangelho ele é uma obra viva que nos convida a uma construção constante. Ele é roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Aqui Emmanuel descortina para nós. O Cristo ele não deve ser praticado só na igreja, só nos templos evangélicos, só nos terreiros de Umbanda, só nas casas espíritas. Não, a gente precisa, permitam-me aqui utilizar-me da expressão, a gente precisa extravasar, destruir essas paredes. O Cristo, ele é para todo lugar, ele é para todo momento, ele é para qualquer horário, ele é para a nossa vida. Ele não está circunscrito. Nosso erro é achar que uma conduta cristã é uma conduta que tem horário para acontecer. Eu tenho a reunião pública lá na casa espírita. Domingo, 7h30, eu vou lá, eu cumpro a minha obrigação, a gente trata enquanto obrigação, e ok, estou livre por essa semana. Não. O Cristo, a cristandade, evangelizar a vida é um modo de proceder. É um modo de conduzir os passos. Por isso que ele não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é o seu altar de oração e o seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Além de adorar, é preciso obrar. Além de adorar, é preciso trabalhar. Além de adorar, é preciso servir. E Emmanuel continua. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem, e aqui Uriel vai complementar, e devem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se a perquisições teológicas, alô espíritas. A gente precisa tomar cuidado para não permitir que esse debate sem fim adentre as nossas jornadas. Nós precisamos tomar cuidado com esse farisaísmo, com essa doença do cultuar a letra sem buscar senti-la, sem buscar praticá-la. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se a perquisições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, e espera o Cristo,
venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiros da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. O Cristo precisa andar lado a lado conosco em todos os minutos do nosso dia. Nós esperamos por Jesus, mas Jesus espera igualmente por nós. E encerrando, Emmanuel dirá. Encerrando a introdução, meus amigos, o livro é gigante, a gente tem muita coisa ainda para conversar. Embora esclareça nossos singelos objetivos, noto antecipadamente ampla perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes. Que fazer? Nós temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Ou seja, tem gente que vai estranhar? Ok. Tem gente que vai olhar com um olhar meio torto? Ok, eu vou trabalhar. A gente tem imensa distância a vencer, mas a gente não pode parar de trabalhar. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas, pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos. Alô, você que quer aprisionar os textos sagrados, acreditando que somente você sabe interpretá-los, escute. Os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos. E por isso mesmo, aqui nos reportamos as palavras sábias de Simão Pedro. Emmanuel vai fazer um full circle aqui para nós, ele vai fechar o ciclo. Ele começa comentando essa passagem de Pedro e ele conclui com a passagem de Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O benfeitor amado Emmanuel, quando? Parece muito atual, não parece? Veja bem, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 2 de setembro de 1948. Extremamente atual e necessário, extremamente ponderado, extremamente justo, extremamente verdadeiro, o nosso querido Emmanuel. Terminamos a nossa introdução. A próxima mensagem, caso você já queira ler, já para ir se imiscuindo de toda a bondade que Emmanuel nos traz, a próxima mensagem é a mensagem de número 1, intitulada O Tempo, onde o benfeitor irá comentar um versículo que está em Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 14, é o versículo 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Caso você tenha gostado, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, acionando o sininho das notificações. De nossa parte, até o nosso próximo encontro.